É isso aí. Seguimos errando nas questões objetivas e os trades objetivos tiveram muito lucro, mas não foram realmente. Os caminhos não foram interessantes. Então vamos para o que interessa. Hoje eu não peguei os trades gravados, mas vamos lá. O primeiro trade que eu fiz foi esse tradezinho aqui. Vamos lá. Esse trade, né, pensando, era uma região, pensando no macro, em toda essa movimentação aqui, era uma região acima das regiões de Fibo, tá? Porém, algo que eu deveria estar mais atento e eu não me atentei a isso. Eu tenho candles muito fortes. Quando tem esse tipo de movimentação muito forte, eu tenho que tomar muito cuidado, mesmo estando acima de regiões de Fibonacci. Então, nesse macro aqui, pensando no macro, estava aí acima dos 79, chegando aí no ponto 88. Porém, o problema não foi só errar aqui, não foi manter o erro, tentando achar aí essa reversão que pudesse acontecer. É que eu fiz uma, ou seja, errei aqui, tive stop para parar e pensar aí no próximo trade. Mas aí eu também errei aqui, na verdade, né? E aí aqui eu antecipei o movimento, o meu stop. Eu tomei stopzinhos curtos, né? E o relatório ficou desastroso. Ficamos com menos $100, que não é interessante aí, e não é o objetivo, né? São dois trades, três trades no máximo, com um contexto muito bem contado. Esse trade que eu fiz, pensando que essa linha aqui é o topo daquela movimentação inteira. Então eu vou pegar aqui um gráfico maior, 30. Tá? Nesse gráfico maior eu tenho essa ideia, tá? Então olha só o tamanho ou o gap dessa movimentação, ou seja, desceu muito, subiu muito, aqui eu tenho o topo dessa movimentação, então faz sentido uma entrada no risco. Obviamente é no risco, então é sempre mais complicado. Vou falar de novo. Vamos lá. Eu fiz a entrada aqui já mais alavancada do que as outras. E, e ela pagou aí $150, que nos deixou aí alguns dólares positivos. É, depois dela, tracei essa Fibo, porque e que ainda pudesse, eu tinha traçado essa linha de tendência anteriormente, né? Acabei saindo bem próximo dela. Trazia essa fibra aqui, peguei aqui, posto no 61, ah, trazendo próximo do ponto 88. E havia traçado isso aqui, caso ele perdesse essa essa caixa, eu fazia mais uma entradinha com ponto 01, é o mínimo possível. Aí ficou muito no lenga-lenga, eu acabei saindo aqui, é, quase $4 aí. E aí eu saí do mercado, eu comprei outra mesa de mercado BR, vou falar um pouquinho sobre ela daqui a pouco. E aí eu tive aqui de fato uma movimentação interessante. Eu só excluir esse monte aqui. Movimentação interessante, né? Ele voltou a testar esse topo, desceu, só que desceu rompendo esse fundo. Então eu tenho
topos, um dos mais altos. Aqui não, mas aqui ele veio testar novamente e rompeu. Então, a partir daqui, eu posso dizer que eu tenho um contexto para a venda. Então, a Fibo aqui, próximo do ponto 71, faria muito sentido fazer essa venda aí, pegar aí. Ela pagou quase 2.000 pontos. Venda excepcional. Voltou, retração, ponto 71, linha de tendência, outra vendinha, seria também excepcional. Essa aqui eu fiz, mas eu fiz atrasado. Eu não estava aqui no mercado internacional, mas eu tracei, cheguei a tempo de traçar aqui, colocar a caixinha aqui. Ele rompeu muito, então eu não iria entrar aqui em hipótese alguma. Aqui para mim estava muito distante aí do stop. Então ele veio testar aqui novamente. Eu fiz a entradinha, tentei pegar 2 para 1, não deu. Então saí aqui no 1 para 1, chegou aqui pagar 1,5. Eu saí aí no 1 para 1, tranquilo, né? Faz parte. Eu pensei em fazer uma outra operaçãozinha, mas saí aí praticamente no 0 a 0. Aqui fiz uma comprinha, é, é, pensando que talvez ele pudesse até mesmo testar isso aqui, mas não veio. Então, é, os erros realmente foram a insistência em fazer vendas sem contexto, exceto essa aqui, que de fato tinha um gap gigantesco de movimentação, então era uma resistência bastante interessante de H1, distante, então fazia muito sentido, tanto que, né, já de lá para cá já foram aí 4.000 pontos, né? Bastante interessante. A nossa planilha ela fica aí, ficamos em $50 positivo, né? Então a tristeza realmente foi por perder as, as operações mais óbvias dentro de um contexto muito bem contado, né? Então, por exemplo, esse valor que eu fiz hoje aqui, poderia ter feito em uma operação dentro de um contexto muito mais contado. Na verdade, ter feito muito mais do que isso, né? Somente essa operação aqui já teria me deixado muito positivo. Depois essa aqui, muito mais positivo ainda, mas não foi o que nós fizemos. Mas vamos lá. Fizemos aí com $50 positivo. E desde o início desse projeto ainda estamos, por exemplo, estamos positivos em $8. Então, se não fosse esses erros bobos que eu cometi, né, estaríamos aí praticamente 0 a 0 na mesa. Agora esse dia aqui eu estava positivo, os 2 dias eu estava positivo. Mas enfim, acontece, não deveria, mas acontece. Então vamos seguindo, trabalhando dia após dia. Então vamos falar um pouco sobre a mesa que eu peguei do Mercado BR. É, hoje fechamos aí com R$ 70 positivos. Fiz umas operações, não fiz essa operaçãozinha aqui, poxa, deveria ter acreditado mais nela. Eu tinha esse gap no M1, rompeu, veio testar aqui, assim, ele rompeu, viu essa movimentação, tá certo não, vamos lá. Mais fácil. Viu essa movimentação, rompeu, mas ele rompeu o topo, então tinha esse gapzinho aqui, e a rejeição nesse gap também aqui nas médias móveis, o stopzinho aqui ia ficar de 60 pontos, que eu ia entrar aqui na metade desse gap e deixar abaixo desse aqui, nos 57 pontos, e já está pagando aí 300 pontos. A última operação que eu fiz foi justamente aqui, essa queda. Então ele desceu, né, mas não rompeu este fundo. Então tive um candle muito forte de queda,
e não teve continuidade. Então, se eu pegar os outros candles de trás, exceto esse candle foi forte, né, descendo para baixo aí das médias. Então, provavelmente ele faria o quê? Ele continuaria descendo. Ele não fez, então eu fiz a entradinha aqui na média de 200. Eu fiz a entradinha na média de 200, stop aqui de 56, 60 pontos e saí aqui com 250 pontos. Fundamento 250 pontos, tá? Chegou a pagar aí 315 pontos, né? O meu alvo realmente era esse topo aqui, né? Que ele veio agora, não veio anteriormente, infelizmente. Mas esse aqui era o meu alvo principal, tá? Mas eu fiquei com medo por causa dessa rejeição aqui, então preferi sair do que manter essa operação. Então vamos tentar aí passar essa mesa BR, né? E vamos continuar trabalhando na mesa americana, que é o nosso alvo principal. Maravilha, até a próxima.